Faltando menos de uma semana para o início da aplicação do Enem 2024, a Rádio Alvorada FM apresenta nesta semana uma série especial com dicas para cada uma das provas. Nesta quarta-feira, o professor de cursinho pré-vestibular Pedro Mol fala sobre o caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias. Confira agora a íntegra da entrevista. Professor Pedro, para o caderno de linguagens do Enem, quais os tipos de gêneros textuais para a interpretação das questões são mais comuns? O Enem, ele sempre busca diversificar a cobrança de gêneros textuais para ver se o aluno ele é um leitor fluente dos gêneros que circulam aí todos os dias. Mas é óbvio, como você mesma disse, que existem alguns gêneros que são figurinha carimbada. Contos, mini-contos, crônicas, os quadrinhos, a charge, muitas vezes notícia e reportagem, e aí vale o aluno se lembrar de que a notícia é um gênero que foca em um acontecimento, enquanto a reportagem ela é mais ampla, ela ouve mais especialista, ela investiga mais questões do que somente o fato ocorrido na notícia. Artigos de opinião são extremamente comuns, crônicas jornalísticas que também tem esse teor argumentativo, também são bastante comuns. Trechos de romances também são muito comuns. E algumas piadas, às vezes, alguns trechos de diálogos, isso também é muito comum. Não podemos, por último, nos esquecer dos textos científicos ou de divulgação científica, que também são bastante comuns nessa prova. Ou seja, eu falei um monte de gênero, eles são muito comuns, eu sei que tem outros vários gêneros textuais, mas esses aí são os que mais caem na prova. Agora, saindo um pouco da questão dos gêneros textuais e caminhando para a gramática, de que maneira a gramática aparece mais na prova? Olha que interessante, as pessoas costumam falar não cai gramática no Enem, mas isso é uma mentira. Óbvio que o Enem, por ser uma prova moderna e entender que o estudo da língua é amplo, ele não vai focar só na gramática tradicional. Mas é muito interessante a gente saber que o Enem cobra as variações linguísticas. Então, por exemplo, o aluno identificar o que é um gênero que tem que obedecer à norma padrão e observar quais gêneros não necessitam dessa demanda, né? Às vezes o comando pede para a gente identificar isso, né? Conseguir entender quando se usa uma vertente da língua, quando se usa outra. Então, quando se fala em gramática, um dos temas mais cobrados, com certeza, é a variação linguística, a questão do preconceito linguístico, os regionalismos, a questão de grupos sociais, de grupos históricos, né? Às vezes a diferença de idade aí vai fazer com que um registro seja adotado, né? E não outro registro linguístico. E por último, e esse aí talvez seja tão recorrente quanto de variação linguística, é o estudo sobre coesão. Como é que esses mecanismos linguísticos de ligação entre as partes operam para produzir sentido. Então, às vezes, o Enem vai pedir para você avaliar um pronome, uma conjunção, uma palavra denotativa. Então, olha que interessante, a gramática ela não é o fim da questão, mas é o meio pelo qual você vai conseguir resolver a questão. Então, cai gramática sim no Enem, só que de uma maneira contextualizada a serviço do texto. Agora, vamos tentar ajudar esses meninos. Qual a forma mais correta de ler e interpretar as questões de maneira correta? A prova de linguagens, assim como as demais, é uma prova de muita estratégia. Então, o que o aluno tem que colocar como prioridade? Ele vai selecionar as questões que são fáceis. É óbvio que fácil é um pouco subjetivo, mas existem algumas questões que têm textos muito pequenos, enunciados muito diretos, textos com imagens, né? As campanhas publicitárias, eu até não mencionei isso lá nos gêneros, mas as campanhas publicitárias de conscientização também são extremamente presentes nesse tipo de análise, nesse tipo de cobrança da prova de linguagens. Então, o aluno ele tem que ver se é um texto com figura, geralmente a pergunta é mais direta, ele vai gastar menos tempo ali, perguntas que vêm no enunciado e pedem para que o aluno associe o texto verbal
verbal e não verbal, né? Aquilo que está escrito e aquilo que é imagético. Tem que identificar essas questões. O que eu sempre instruo para os meninos? Olha, se você vira uma questão que é uma tirinha, que é uma campanha publicitária, que tem uma imagem sem muito rebuscamento, sem muito escrito, é nela que você vai primeiro, que geralmente são questões mais fáceis, que não vão te tomar muito tempo. Se você identificou uma questão de ordem gramatical, vá também, porque essa questão, ela é uma questão, em geral, mais fácil. Se você identificou uma questão de função da linguagem, e aí você precisa estar com isso na cabeça bonitinho, o conceito de quais são as funções da linguagem, o Enem geralmente cobra. No enunciado, ele traz o conceito da função sem falar, que é uma função específica, e aí o aluno tem que identificar isso nas alternativas. Então, essas questões de função de linguagem geralmente são um pouco mais conceituais. E aí o aluno que está preparado, ele consegue identificar mais facilmente aquela que é verdadeira e descartar as falsas. Então, essas questões de função de linguagem também costumam ser mais fáceis. Aquelas que avaliam objetivo de gênero textual e tipologia textual predominante também costumam ser um pouquinho mais conceituais e, por isso, mais fáceis, óbvio, para aquele aluno que domina bem esse conteúdo. O que eu geralmente aconselho para os meninos para deixar por último, que eu considero que sejam questões mais difíceis? Aquelas em que o enunciado traz dois textos em comparação. E aí você tem que ler um texto, extrair dele ali o objetivo, identificar as estratégias de composição. Então essas questões geralmente são mais difíceis, essas que você tem que comparar dois textos diferentes, principalmente se forem dois textos de gêneros diferentes. Geralmente são questões mais difíceis, eu sugiro que deixe para o final. Assim como aquelas questões que pedem a estratégia argumentativa do autor, geralmente em textos jornalísticos, de artigo de opinião. Então eu sempre sugiro que o aluno deixe essa questão para o final, porque ele não pode ler só um pedaço do texto, ele não pode ler com pouca atenção. Então são questões que exigem do aluno uma leitura muito proficiente. Então essas são as questões que eu sugiro que sejam deixadas para o final. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre a prova de língua estrangeira. Quais as vantagens que esse aluno tem de poder escolher entre o inglês e o espanhol e como que ele pode se preparar para essa prova? Olha que interessante. As provas de inglês e espanhol, elas vêm com essa escolha justamente para que o aluno, a depender da formação que teve, do contato com a língua estrangeira que teve, escolha aquilo que é mais estratégico para ele, né? Por segurança, por quantidade de acertos. Então isso aí é uma atitude do INEP muito interessante. E é muito legal você observar que as mesmas questões que caem na prova de linguagens na parte do português também são cobradas na parte de inglês. Então você tem que entender gêneros textuais, você tem que identificar a função da linguagem, você tem que identificar alguns mecanismos gramaticais que estejam ali, né, de conjunções. Então é uma prova que tem uma cobrança muito parecida com a parte do português, só que aí na língua estrangeira, né, cobrando alguns aspectos de intertextualidade. Então a prova de linguagens, ela é muito coerente nesse sentido, tanto no português quanto no inglês, cobrar questões parecidas, ok? Então eu acho que a cobrança, ela é muito similar. E pra gente finalizar, nessa reta final, agora tá faltando menos ainda, né, já é no próximo final de semana, dia 3 de novembro e no outro dia 10, quais são as dicas que você, professor, dá para esses alunos nesses últimos dias que eles têm de preparação? Bom, nesses últimos dias, eu acho que o aluno precisa olhar as anotações e talvez fazer um resumo das escolas literárias, não porque o Enem cobre historiografia da literatura, mas em você sabendo que um determinado autor pertence a uma escola literária, você com certeza já elimina algumas alternativas, você tem mais chance de acertar. Então eu acho que isso é um primeiro momento interessante para o aluno rever aí as escolas literárias, principalmente barroco, modernismo, que cai bastante, né? Machado de Assis é figurinha também bastante carimbada. Então, o que é que você espera encontrar desses autores principais em cada texto que eles podem produzir, a depender de em qual é a escola literária em que eles estão inseridos? Então, acho que essa é uma dica interessante. Em segundo lugar, eu acho que é muito legal que o aluno selecione entre esses vários
os gêneros que eu falei, uns 2 ou 3 para ele ler por dia. Por exemplo, hoje eu vou tirar o dia para ler um conto, uma crônica e uma fábula. Qual que é? Todos eles pertencem à tipologia predominantemente narrativa, mas qual que é a diferença de um para o outro? Na estrutura, no estilo, no objetivo comunicativo. Então, para que o aluno ele traga aí à memória esses principais gêneros e, ao ver um texto no Enem, mesmo que o enunciado não informe, ele consiga identificar, poxa, isso aqui é uma reportagem, poxa, isso aqui é um artigo de opinião. Então, isso tudo pode, com certeza, facilitar. Então, a sugestão é, pegue aí esses principais gêneros que são cobrados no Enem e leia uns 3 diferentes por dia para você se lembrar da estrutura, do propósito comunicativo e do estilo de escrita. Voltamos ao longo da semana para falar de todas as provas do Enem. Para a Rádio Alvorada FM, repórter Marcela Calisto.